Por melhor que seja alguém, chega o dia em que há de faltar. Só o Deus vivo a palavra mantém, e jamais ele há de falhar. Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu viver. Hei de provar seu amor, seu valor e seu poder. Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu viver. Hei de provar seu amor, seu valor e seu poder. Nosso Deus põe-se do lado dos famintos injustiçados, dos pobres e oprimidos, dos injustamente vencidos. Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu viver. Hei de provar seu amor, seu valor e seu poder. Ele barra o caminho dos maus que exploram sem compaixão, mas dá força ao braço dos bons que sustentam o peso do irmão. Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu viver. Hei de provar seu amor, seu valor e seu poder. Esse é o nosso Deus, seu poder permanece sempre, sua força é a força da gente. Vamos todos louvar nosso Deus. Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu viver. Hei de cantar seu amor, seu valor e seu poder. Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu viver. Hei de provar seu amor, seu valor e seu poder. Estamos nos aproximando do último domingo do mês de agosto e quero agradecer a Cristiane, né, que é faz parte da equipe dos coordenadores da catequese na Diocese de Amargosa, que ela me refrescou a memória, né, porque já há um tempinho que eu acompanho as coisas, mas do lado de cá não é que a gente tenha mês vocacional. Vocês sabem que essa é uma realidade da Igreja do Brasil, né? Eu não canso de repetir isso. Aliás, eu me lembro quando começou o mês vocacional, ainda era um menino de 11 anos quando começou essa experiência do mês vocacional. Eu me recordo sobretudo do primeiro ano vocacional do Brasil, 1983, as insistentes pregações do bispo de então na nossa diocese, Dom Alair Vilar Fernandes de Melo, falando tanto sobre o valor das vocações e como ele era contente naquele período, o seminário florindo, florescendo. E ela me recordou, não é, que o domingo que se reza pela vocação do catequista no Brasil, houve uma mudança, não é, na forma como era organizada antigamente, de modo que o Dia Nacional do Catequista é sempre o último domingo de agosto. Então, se agosto tem 5 domingos, então vai ser no 5º domingo. E o 4º domingo, quando acontece isso, que é o caso desse ano, o 4º domingo se reza pelas vocações leigas em geral. De forma que a gente está aqui se preparando, né, para, de algum modo, celebrar no próximo domingo esse dia do catequista.
Eu até vou ter a alegria de estar com as catequistas e os catequistas da Diocese de Amargosa pela transmissão que eles vão fazer no domingo a partir das 8 horas da manhã, refletindo, pensando sobre a espiritualidade de São José, com um enfoque, seguramente olhando para São José como o educador. E aqui eu volto também o meu olhar para o Evangelho de hoje, Nós retomamos a leitura do Evangelho de Mateus, porque nesses dias, na segunda e na terça, nós lemos os evangelhos relacionados à festa que estávamos celebrando no dia, e agora a gente está continuando a leitura contínua do Evangelho de Mateus. Estamos lendo o capítulo 23, e falar do capítulo 23 a gente deve recordar que o capítulo 21 já nos conta o ingresso de Jesus na cidade de Jerusalém. Ele expulsa os vendilhões do templo e todo o confronto, o conflito que houve por causa desse gesto forte, profético de Jesus. O profeta é aquele que não é simplesmente alguém que fala do futuro, fica fazendo previsões sobre o futuro. O profeta é alguém que consegue ler as entranhas do momento presente. E porque consegue enxergar tão bem o tempo presente, interpretar o tempo presente, ele pode de algum modo lançar uma luz sobre o futuro, projetar uma luz sobre o futuro, digamos assim, prever as consequências de certos atos, de certos comportamentos. E os profetas, às vezes, eles falavam não com palavra, falavam com gestos. O gesto profético era muito forte. Mas se Deus é aquele Deus que, pela sua palavra, ele cria falando, vai realizando, trazendo coisas à realidade por meio da fala, o profeta é aquele que, por meio dos gestos, produz também uma fala e um discurso. Por exemplo, quando o profeta Jeremias pega uma cangalha e um jugo e coloca no seu pescoço, ele está denunciando para as pessoas que aquela aliança que Israel estava fazendo iria levar como consequência ser um povo sujeito ao jugo de outras nações. Por exemplo, no Brasil, a gente está vivendo uma experiência terrível, O pessoal diz, o combustível tá ficando muito alto, isso aqui. Claro, se você vende a empresa que é brasileira para uma empresa internacional cuja moeda está muito mais valorizada do que a nossa moeda, consequência, o produto no final vai ser mais caro para a gente. São certas alianças, são certos pactos que se vivem, com nações mais potentes, etc., que depois gerem prejuízo para nós. Me lembro quando estava na cidade de Amargosa como vigário paroquial e reitor do seminário, uma grande luta que nós tivemos na cidade de Amargosa era para impedir que o serviço de água fosse privatizado, porque quem era que iria comprar a empresa de água da Bahia, a Embasa? Empresas internacionais. Depois, como é que elas iriam operar com esses preços? Segundo a lógica do mercado internacional. E a água, para quem é que iria sair mais cara? Para os mais pobres. Então a igreja, quando ela assume um gesto de profecia, muitas vezes é isso, é um gesto de denúncia. Mas era interessante que nós fomos defender essa causa, que era assim uma causa dos pobres, dos pequenos. E dentro da Câmara de Vereadores, algumas pessoas que eram justamente os mais pobres da cidade foram levados por políticos do momento para justamente serem a favor, ou gritarem a favor desse projeto que privatizava, ou queria privatizar, a empresa de água. Ou seja, aqueles que sofreriam depois eram aqueles que defendiam aquela causa, iludidos certamente. Então, quando a igreja se manifesta profeticamente, ela gera descontentamento, ela gera incompreensão para a sua parte, se diz que ela está se metendo em questões que não são aquelas mais sérias e mais profundas, que tocam a questão da eternidade. Mas é interessante pensar que a fé serve para iluminar a nossa realidade. Falando em iluminar,
Profetas e filósofos, eles tinham umas práticas muito parecidas. O filósofo Diógenes Laércio, por exemplo, ele saía com uma vela acesa no meio da cidade, em plena luz do dia. E quando perguntavam para ele o significado daquele gesto de carregar uma vela acesa, ele dizia que era porque ele estava procurando uma pessoa que fosse honesta. Ou seja, a profecia muitas vezes fala através de gestos. No dia de hoje, nós vamos encontrar Jesus falando justamente sobre isso, sobre nós, como nós nos relacionamos com aqueles que são os profetas, com aqueles que tentam iluminar a nossa vida, iluminar o nosso cotidiano. E Jesus fala então para os mestres da lei e para os fariseus, dizendo que eles são hipócritas, ou seja, que eles são fingidos, que eles vivem como se fossem verdadeiros atores, e dizem assim: vocês são sepulcros caiados. A igreja quer nos ajudar e nos educar também a lidar com esse mistério muito profundo, que é o mistério da morte. A morte é realmente uma coisa feia. Ninguém quer lidar bem com a morte. Então, o que é que a gente faz normalmente, né? Com a morte a gente tenta de embelezar ao menos a sepultura. Então, se coloca flores, se coloca um mausoléu, a gente tenta um bocadinho tirar da cabeça o que é que está lá por trás, o que é que está lá por dentro. O corpo de alguém que a gente ama, que a gente quer bem, que é reduzido a pó, que é reduzido a poeira. No tempo de Jesus não era diferente. Se tentava também, de alguma forma, embelezar os sepulcros. O que é que eles faziam? Pintavam tudo de branco, caiavam os sepulcros, porque desta forma, quando o sol iluminava o sepulcro, ele ficava luminoso e de alguma forma tirava esse senso da dor que o sepulcro revelava sobre a existência humana. E Jesus dizia então para esses fariseus: vós sois como os sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas dentro estão cheios de ossos, de mortos, estão cheios de toda podridão. Isso é algo que pode acontecer com cada uma e cada um de nós. Que dentro de nós a gente pode carregar a própria morte. Que a gente pode carregar essa vida que já começa a se deteriorar. Pior do que a morte física que acontece e acontecerá um dia para cada um de nós, Jesus está nos alertando que é essa morte espiritual, essa morte moral de que estamos falando aqui. Jesus está dizendo: vocês já carregam toda essa podridão dentro de vocês. Uma fruta, quando ela começa a bichar, como a gente diz, quando ela começa a apodrecer, ela começa de dentro para fora, né? A podridão, muitas vezes, quando ela se manifesta cá fora, lá dentro a fruta já está toda carcomida, já está toda apodrecida. Um germe já entrou e já bichou, né, a fruta toda por dentro. Assim pode acontecer com a gente também, que vamos vivendo de muitas aparências, mas dentro da gente já tem muita maldade acumulada. E aqui Jesus alerta justamente para isso, para a gente poder sair da hipocrisia. Ele diz: vós estáis cheios dessas injustiças por dentro de vocês. Às vezes, dizia Santo Efrem, dizendo assim: vocês podem ficar chorando em cima da sepultura, mas as lágrimas de vocês não vão ressuscitar o defunto. Mas ele dizia: tem uma coisa que é interessante, porque se é verdade que a lágrima não serve para ressuscitar os mortos, as lágrimas podem servir para dar vida nova ao penitente. Aquele que se arrepende do mal que faz, aquele que se arrepende do caminho que está trilhando. São lágrimas que ressuscitam, são lágrimas que podem servir para gerar a vida nova dentro de cada uma, dentro de cada um de nós. Jesus, portanto, hoje quer nos alertar para essas falsas seguranças que muitas vezes a gente vai criando dentro da gente.
De que forma? Jesus diz aqui hoje: ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos. E aí a gente pensa que pelo fato de honrar a memória dos profetas, honrar a memória dos santos, isso já seja o bastante para dar segurança a gente. Mas muitas vezes a gente cria monumentos para os grandes, monumentos para os profetas, para aqueles que defenderam causas grandes, para colocar uma pedra em cima da memória incômoda. Por exemplo, olhemos Santa Dulce dos Pobres. De vez em quando eu volto para lembrar de Santa Dulce. Nós recorremos a ela. Lembramos do grande exemplo dela, como essa mulher foi útil para a cidade de Salvador, para o Nordeste brasileiro, para o Brasil inteiro hoje. Santa Dulce foi elevada aos altares. Coisa bonita, tanta novena que se faz para ela, tantas promessas, tantos pedidos. Mas a pergunta agora seria essa: o exemplo de Santa Dulce continua realmente vivo? Quantas pessoas estão seguindo o exemplo dela? Quantos de nós poderíamos fazer exatamente como ela fez? Começando do pequeno, apoiando certas causas, e isso a gente não faz. Então, muitas imagens de Santa Dulce por aí afora, muitos cânticos entoados para a sua memória. Edificamos para ela uma bela igreja, um belo memorial, mas o importante é que o exemplo dela possa nos atrair. Então às vezes a gente se sente seguro, porque cultiva uma certa devoção, porque a memória dela, porque estamos falando dela. Mas a pergunta seria: e o que é que nós estamos fazendo para seguir os mesmos passos que foram os seus? Jesus então diz para essas pessoas que edificam os túmulos dos profetas, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Aqui vai uma coisa muito interessante, que é uma mentalidade que estava no povo de Israel, que não está em nós. Normalmente a gente refigura a justiça como aquela que é a fórmula grega, né? Aquela mulher com os olhos vendados, com a espada na mão, com a balança. Como que dizendo: por mais cega que ela seja, ela vai encontrar o culpado. E a nossa justiça se dá por satisfeita quando a gente consegue pôr a mão em um criminoso. Pode ser que um crime tenha sido realizado por muitas pessoas, mas se a gente conseguir pegar ao menos o cabeça, der uma lição exemplar, todos nós ficamos contentes e satisfeitos. A lição foi dada para alguém. A gente se sente com a alma lavada. O povo de Israel pensava justamente o contrário. O povo de Israel achava que se uma pessoa só tivesse pecado, o pecado era de todo o povo. Todo o povo tinha caído na corrupção. Todo o povo precisava bater no peito e dizer: minha culpa, minha máxima culpa. Nós nos relacionamos com a culpa, com a falha e com o pecado sem assumir a nossa própria responsabilidade. Nós nunca nos perguntamos: esse mal que aconteceu, esse gesto que foi mal feito, qual é a minha responsabilidade? A minha responsabilidade porque eu não dei um bom exemplo, a minha responsabilidade porque eu não denunciei, a minha responsabilidade porque eu não vivi de um modo diferente. E aqui é uma coisa que é muito interessante, não é? Já que a gente está falando de catequese, estamos falando também de educação. Você sabe que no mundo da neurolinguística, hoje em dia se fala muito dos chamados neurônios espelhos. Ou seja, tem coisas que a gente vai fazendo que o outro vai vendo, e parece que, por mais que você esteja concentrado em uma coisa que você esteja fazendo, os seus neurônios estão atentos a tudo aquilo que está em sua volta. Por exemplo, o pessoal do marketing, da propaganda, o que é que eles fazem? Em muitas novelas, em muitos filmes, eles usam uma técnica chamada de merchandising. Fazem uma propaganda subliminar, uma propaganda sutil. De repente um personagem bebe um suco numa determinada caneca, e aquilo é uma forma de fazer a propaganda da caneca ou da propaganda daquele suco. De repente uma cena passa dentro de uma cozinha, e é uma cozinha que está sendo patrocinada por alguém, por uma empresa que monta cozinhas e está patrocinando aquele filme, aquela novela. De repente um lance no ângulozinho da cozinha, que aquela propaganda
propaganda é mostrada, qual é a marca, você parece que não está prestando atenção naquilo, mas os estudos psicológicos mostram que você está prestando atenção. Esses seus neurônios espelhos estão atentos para copiar esse estilo, esse modelo, e de repente a gente incorpora na vida da gente determinados produtos, determinados hábitos. Quer ver uma coisa simples? Se alguém abre a bolsa diante de você, não passam poucos segundos e você começa a abrir a boca também. Você nem estava sentindo sono e os neurônios espelhos copiam aquela atitude, copiam aquele gesto. Gera um estilo. Portanto, nós somos responsáveis por dar bom exemplo. Nós somos responsáveis por criar estilos novos e positivos e difundi-los em volta de nós. Entrarmos nessa mentalidade do povo de Israel que sente a sua responsabilidade diante de um ato errado que um pratica, cada um se interroga. Qual é a minha parcela de responsabilidade diante disso? De que modo o mundo pode se renovar dentro de mim e esse gesto não seja levado para adiante? Jesus dizia àquelas pessoas: com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas, e de Jesus: completai, pois, a medida de vossos pais. E eles completaram, porque naquela semana, que era a última de Jesus em Jerusalém, o que aconteceu é que eles completaram a medida de tudo aquilo que os antepassados deles tinham feito aos profetas, eliminando o próprio Jesus. Vai ser morto, vai ser crucificado. A primeira leitura de hoje é de um texto antiquíssimo, aliás, do primeiro texto do Novo Testamento que nós temos, não é? Que é a carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Essa região da Tessalônica, o apóstolo Paulo ali prega o evangelho, cria comunidades. Depois era uma comunidade que estava se interrogando sobre a ressurreição, sobre a segunda vinda de Jesus, e o apóstolo precisa mandar uma carta para eles, sobretudo ajudando-os a viver o tempo presente com toda a responsabilidade. Ele diz, o apóstolo Paulo: como um pai a seus filhos, nós exortamos a cada um de vós e encorajamos e insistimos para que vos comporteis de modo digno de Deus, que vos chama ao seu reino e à sua glória. Essa é a meta da nossa vida, esse é o plano de Deus. Por isso São Paulo diz: quando eu estive com vocês, eu trabalhei. Ele diz: nós trabalhamos dia e noite para não ser pesado a nenhum de vós. Assim anunciamos o evangelho de Deus. No final, Paulo diz: por isso agradecemos a Deus sem cessar, por vós terdes acolhido a pregação da palavra de Deus, não como palavra humana, mas como aquilo que de fato é, palavra de Deus que está produzindo efeito em vós que abraçastes a fé. Portanto, hoje a gente poderia se perguntar: eu abracei a fé, eu abracei a palavra de Deus. Quais são os efeitos dela na minha vida? De que modo ela está iluminando a minha existência e transformando o meu coração? A palavra de Deus está servindo para mim para construir monumentos para aquelas pessoas do passado que passaram fazendo bem, que deram um bom exemplo? Ou eu estou seguindo os bons exemplos que eles deram? É muito fácil a gente admirar passarinho que está voando, ficar admirado com o voo dos passarinhos e continuar mantendo os pés fixos na terra. A gente deve deixar que os exemplos daqueles que admiramos sejam exemplos que nos arrastem, para que nós possamos também fazer a mesma coisa que eles fizeram. Abracemos essa profecia que é própria da igreja, mantenhamos o espírito da profecia aceso. Esse espírito da profecia é o espírito que gera vida. Assim a gente diz no credo, né, que crê no Espírito Santo, Senhor que dá vida, ele que falou por meio dos profetas. Os profetas, os santos, não precisam dos nossos incensos, das nossas flores, da nossa veneração simplesmente à sua memória. Os santos precisam, sobretudo, que nós acolhamos o seu exemplo, imitando aquilo que eles mesmos fizeram. Este será o melhor culto, a nossa imitação. O Senhor esteja, minha amiga, meu amigo, sobre ti, para te proteger à tua frente, para te guiar, atrás de ti, para te defender, ao teu lado, para te abençoar, dentro de ti, para te acompanhar com sua bênção.
A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti e permaneça contigo para sempre. Quero fazer chegar aqui o abraço a cada um de vocês que vai acompanhando essa nossa live. Não é um abraço para o meu caro Padre Eudinei Carneiro, para Rose Santos, Leudes Martins, para Ana Maria Barreto, Cláudio Queiroz, Maria Eugenie, para Patrícia Schindler, para Rita Lombardi, para Jaci Félix, aqui também acompanhando essa nossa live, Leio Passos, Dayara Souza, Will Oliveira, Lani Nascimento, para Dilma Aparecida também o nosso abraço, para Vani Brito, João do Rosário, Lilia Davi, para Núbia Pinheiro, Dilma Aparecida, não é? Pede a bênção, mas sobretudo para aqueles, né, que vão respondendo à vocação que tem no seu coração, né? Para Fernanda Mendes, Neuza Andrade, Bia Ângelo, para Núbia Passos, Marina Passos, para Edilene Borges, Deus te abençoe, Lourdes Reis, Everilda, também meu abraço, Adaléa, para Milena, um abraço para ti, para Rosa Santos, Jesse Brito, Val Rodrigues, Mima Costa, Paula Lima, não é? E aqui a Odaléa nos lembra, não é? Uma sociedade que é doente, não é? É isso que pode produzir o efeito de uma sociedade doente, vai ser sempre, não é? Os frutos vão ser esses, né? Gente também doente. A Odaléa lembra, não é? Que todos podemos contribuir de forma mais saudável com o nosso exemplo. E é interessante, né? Porque quando você entra num lugar e deixa algum exemplo, eu me lembro uma vez que li alguma coisa na vida de São João Paulo II, ele ainda era vivo, não era uma biografia que foi autorizada, inclusive alguém dizia que quando ele chegava no lugar, que os colegas não se permitiam dizer nenhum palavrão. Ora, os colegas diziam palavrão normalmente, mas quando ele estava, respeitavam. Então a gente não pode achar que aquelas pessoas eram pessoas de duas caras, que se comportavam de uma forma quando ele estava e de outra quando ele não estava. O importante é que estas pessoas, com a presença dele, se transformavam e eram capazes de produzir um comportamento novo, um comportamento bom. Isso é muito positivo, né? Que a gente dê o bom exemplo e ele se difunda, né? Vai ser diferente de a gente ser como uma espécie de sepulcro caiado que pode exalar um cheiro negativo. Ao contrário, a gente, com o cheiro da santidade que a gente carrega, pode produzir um bom odor no ambiente e as pessoas desejarem aspirar também aquela mesma coisa que nós já respiramos. Muito bem, vejo aqui quem mais, Jesse Brito, parece que eu já tinha saudado aqui, deixa eu ver se encontro mais gente. A Fernanda está dizendo que não conseguiu enviar a live com um aviãozinho. Eu vou salvá-la já já, espero que você consiga, viu Fernanda? Aí vai a live registrada. Irmã Luana, um abraço para você também aí. E nossa Teresina, deve estar quente como tudo aí, não é? Mesmo no inverno, Teresina é sempre quente. Lourdes Reis, Deus te abençoe. Geralda Lima, para Celino Novaes também o nosso abraço. Então, um dia abençoado para vocês, minhas amigas, meus amigos, com a graça e a proteção do nosso Deus. Eu vou salvar a live aqui e vocês já começam a disparar aí as curtidas. Eu já disse a vocês que essa curtida é como se fosse a gasolina para esse aviãozinho que está aqui do lado. Os algoritmos, né? Eles são como uma espécie de neurônio espelho. Vocês clicam e eles dizem: isso aqui é uma coisa boa, deixa eu avisar outras pessoas. É assim que funciona. E você pode diretamente mandar a live para outras pessoas. Fiquem com Deus.